os méritos são compartilhados e acho que compartilhados com muita gente. Inclusive a diretoria tão criticada que, no fim, quase que obrigou os seus treinadores a colocar os garotos em campo. Então, acho que é bom compartilhar os méritos e fazer justiça, né? Na hora de criticar, a gente critica, na hora de elogiar, tem que elogiar. Então, acho que tem muito compartilhamento do mérito, mas realmente, acho que até por como saiu o gol decisivo, né? Uma substituição absolutamente improvável e inesperada, a entrada do Breno Lopes e não do Willer, a saída do Gabriel Menino, e foi justamente assim, com essa alteração, que o Abel Ferreira ganhou o jogo, um treinador que foi realmente um achado do Palmeiras. E, enfim, acho que o título está em boas mãos, como estaria em boas mãos se estivesse nas mãos do Santos, por tudo que o Santos fez, pela improvável campanha que fez o Santos nessa Libertadores. Paulo. Oi, João Guilherme, boa noite. Eu acho que essa linha, a linha adotada pelo Jean, é muito interessante, né? Nesse primeiro destaque de cada um de nós, a conquista, né? O sentimento do palmeirense nessa noite de sábado. Nós teremos bastante tempo, entraremos no que foi o jogo, no que deixou de ser, aonde o Palmeiras foi superior, de onde saiu o título e tudo mais. Repito, são 2 horas de linha de passe e teremos bastante tempo para isso. Mas, nesse momento, o torcedor palmeirense que está ligado aqui na ESPN Brasil quer entender o porquê. Por que ele está comemorando tanto agora? Qual o tamanho do merecimento do Palmeiras nessa conquista de bicampeonato da Libertadores, João? Muito boa noite, Paulo. Boa noite, Jean, Birner, Calçades, Zupac, em especial para o fã de esporte, especialmente mais ainda para o palmeirense que merecidamente comemora o bicampeonato da América. E olha, o tamanho dessa conquista não dá para medir, né? É a glória eterna. E se a gente fizer uma retrospectiva, o Palmeiras, no início da última década, era um clube completamente diferente do que ele é hoje. O Palmeiras vivia um drama, o Palmeiras foi rebaixado. A partir daí, o Palmeiras se reestruturou. Começou com o Paulo Nobre e depois veio a construção da sua linda arena, investimentos muito grandes foram feitos. O maior patrocínio do futebol da América do Sul, que durante esses anos todos foi colocando muito dinheiro no clube, um investimento na base que era algo que não fazia parte da história do Palmeiras. O Palmeiras sempre foi uma equipe que contratou os seus grandes jogadores e formou as suas academias e os seus grandes times. E essa conquista tem a marca da base do Palmeiras. Então o Palmeiras, depois de ganhar a Copa do Brasil em 2015, depois de ganhar o Campeonato Brasileiro em 2016 e 2018, ele veio se preparando ao longo do tempo, cometendo equívocos, com escorregões, mas também com muitos acertos, principalmente em investir na sua base, que agora rendem o grande objetivo de toda essa transformação. O Palmeiras atingiu a sua meta, ganhar a Libertadores da América pela segunda vez e merecidamente. Paulo Andrade. Agora vai para a disputa do Mundial, que é um outro capítulo, é uma outra conversa, mas desde 2015, Gustavo Zupac, Palmeiras conquistou todos os títulos mais importantes que um clube sul-americano pode conquistar, né? Conquistou o Campeonato Paulista esse ano, lá atrás a Copa do Brasil, exatamente em 2015, de lá para cá foram 2 títulos do Campeonato Brasileiro e agora a Libertadores. Dá para chamar, assim como o João destacou, né, Zupac, de uma era vitoriosa, digamos, de 2015 para cá, depois de toda a reformulação pela qual passou o Palmeiras. Boa noite, Paulo, boa noite, companheiros, boa noite, fã de esportes, especial ao palmeirense que ele consiga comemorar o seu título, porque é um momento de fato histórico. O Palmeiras se preparou para chegar até aqui, né? E o Palmeiras vinha se preparando para chegar até uma Libertadores para vencer. Se a gente lembrar como é que o Palmeiras encarou as disputas de Libertadores nessa era rica, essa era organizada, porque não é só o dinheiro, né? O Palmeiras hoje é um clube organizado, e aí eu acho que muitas vezes se confunde
não é só pelo seu dinheiro do patrocínio, não é só pela parceria que tem, né? O Palmeiras começou, antes desse patrocínio chegar, uma grande reestruturação administrativa, com injeção financeira do ex-presidente Paulo Nobre, mas quando chega a Crefisa, quando chega o patrocínio pesado, o Palmeiras já está num processo de reestruturação do clube, né? A ponto de esse dinheiro pesado do patrocínio não representar sequer a maior fatia do orçamento do Palmeiras. Então é claro que um Palmeiras com esse patrocínio é muito mais forte do que sem, mas o Palmeiras é um clube que se remodelou a ponto de ser capaz de andar com as próprias pernas também, a não depender exclusivamente do patrocínio. E dentro dessa estruturação, o Palmeiras caiu em fase de grupo de Libertadores, o Palmeiras caiu para o Barcelona de Guayaquil, no oitavas de final de Libertadores, mas nas últimas edições já chegou mais perto, né? Na penúltima, perdeu na semifinal para o Boca Juniors e na última caiu para o Grêmio nas quartas de final, podendo perfeitamente ter passado. E se tivesse passado do Grêmio, poderia ir até a final, poderia ir mais adiante, né? E o Palmeiras vem se preparando para isso. E nessa Libertadores foi indiscutivelmente a melhor equipe. O que eu acho interessante é que dentro desse pacote, dessa era de vários títulos, de vários times diferentes, a visão sobre como montar o time também mudou, né? Então, no começo, o Palmeiras contratou de baciada 300 mil jogadores porque precisava montar um time totalmente novo. Depois o Palmeiras focou em contratar os grandes jogadores do mercado. Então o Palmeiras foi lá e cacifou o Lucas Lima. O Palmeiras foi lá e cacifou o Scarpa. Cacifou o Miguel Borja, que era um grande ativo de mercado. Depois o Palmeiras mudou o seu olhar e foi contratar jovens jogadores. Contratou o Arthur Cabral, contratou o Zé Rafael, jovens jogadores. E agora o Palmeiras mudou radicalmente. Trocou a diretoria de futebol e mudou o olhar. E eu acho muito interessante que o Palmeiras consiga vencer sem gastar rios de dinheiros em reforços, né? O Palmeiras contratou o Rony, o Palmeiras contratou o Alain Pereur, o Palmeiras contratou o Breno Lopes, que fez o gol do título, o Matias Vinha, ponto final. E os melhores jogadores do Palmeiras nesses últimos jogos foram os meninos, né? O que jogou o Danilo hoje foi uma enormidade. O que joga o Gabriel Menino, o que joga o Patrick quando entra. Então a maneira que o Palmeiras se preparou ao longo dos anos para chegar até aqui, de diferentes formas, eu acho que é a colheita de um projeto extremamente vencedor, que não é perfeito, que teve vários vacilos, que teve um erro grave na escolha do técnico durante 9 meses, mas que a correção desse erro de planejamento foi da melhor maneira possível. O que o Abel Ferreira trabalha não é pouca coisa e ele é grande merecedor. Nossa, e a entrevista dele, a longa entrevista concedida depois do jogo, nós colocaremos dentro dessa edição do Linha de Passe alguns trechos importantes. Realmente, o Birner já destacava isso em programas recentes, como é bom ouvir o Abel Ferreira falar, né? E como é bom ver o Abel Ferreira dirigir o time do Palmeiras. Eu tenho certeza que o torcedor está pensando dessa forma. Vitor Birner, olá, boa noite. Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, aos colegas, aos fãs e às fãs do esporte. Aos palmeirenses, a noite já é boa, não precisava dar, mas é muito óbvio isso, né? Porque a conquista é histórica. E eu não vou falar muito na abertura sobre como o Palmeiras chegou, o projeto, as mudanças. Vou falar sobre a campanha na temporada, sobre o que o Palmeiras vem fazendo nessa temporada, que começa com o Vanderlei Luxemburgo. E a gente fez muitas críticas ao Luxemburgo, aos métodos antiquados. Eu lembro como fui xingado no início da temporada, quando aparece um treinamento na caixa de areia. A gente vai fazer perguntas a alguns cientistas de preparação esportiva, se isso era antiquado ainda, é antiquado. Aí os defensores do Luxemburgo, inclusive da torcida, criticavam a gente, dizendo que o Luxemburgo faria do Palmeiras campeão, que o Luxemburgo era o técnico ideal. Então o Palmeiras ganha apesar dessas pessoas também, que hoje estão comemorando, mas ganhou apesar delas. Isso é essencial que se diga, porque quando alguém discorda de outra pessoa, que faça com educação e de preferência com argumento, não com ofensas. Mas eu avalio essa campanha agora, independentemente do que vai acontecer, como uma campanha épica. E hoje eu vi muita gente criticando o futebol do Palmeiras por conta do jogo, que a gente vai comentar o jogo na final, mas o Palmeiras ganha na campanha da Libertadores. O Palmeiras não ganhou porque só ganhou o jogo da final. O Palmeiras pegou os times mais fracos? Pegou. Goleou os times mais fracos. Eu vou responsabilizar o Palmeiras por pegar times mais fracos? Ou alguém prefere pegar times mais fortes em todas as rodadas do que pegar times mais fracos? O Palmeiras pegou os mais fracos e atropelou os mais fracos. Pegou o River Plate, já no jogo mais difícil do mata-mata, e fez, para mim, o principal jogo da Libertadores, que foi 3-0 na Argentina. Uma partida histórica, que vai ser lembrada daqui a 100 anos
quando contarem a história do Palmeiras. Ah, foi mal no jogo de volta. Se classificou, porque a arbitragem tinha o VAR e o VAR acertou nos lances. Né? E todo título que é ganho com honestidade, sem erros de arbitragem, é um título que deve ser aplaudido, independentemente de você gostar ou não do futebol que o Palmeiras mostra. Esse Palmeiras também fez um 4-0 no Corinthians, em Itaquera. Esse Palmeiras está na final da Copa do Brasil. Então, independentemente do que vai fazer no Mundial, se vai ganhar do Grêmio, vai perder do Grêmio, o que vai fazer de agora diante do Brasileiro, esses resultados, uma goleada contra o Corinthians em Itaquera, um título da Libertadores, uma vitória contra o River de Galhardo na Argentina, só me deixa fazer uma palavra para explicar como é a temporada do Palmeiras. Épica, independentemente de esse não ser o melhor Palmeiras que o palmeirense já viu na sua história. Oi, Paulo Calçade. Aí a gente conversa com alguém que esteve no Maracanã, que pôde sentir de uma outra forma a decisão, a atmosfera, tudo o que aconteceu neste sábado, que entra para a história do Palmeiras e eu tenho certeza que entra para a história da sua carreira também, Paulo Calçade. Bem-vindo ao Linha de Passe. Olá, companheiros, olá, fã de esportes, olá para você que nos acompanha e que para vocês que sofreram durante o jogo e para aqueles que só curtiram ou tentaram curtir a partida, né? A forma de se relacionar com o jogo é completamente diferente para quem tem o coração no campo, para quem não tem. Mas acho que a gente teve uma final de Libertadores digna, não foi a melhor possível, não foi o futebol mais bacana, mas a gente tem que entender o ano que nós tivemos. Essa trajetória um ano para trás, de paralisação dos campeonatos. Temos duas equipes na final. O Cuca não completou 6 meses de Santos e o treinador português, o Abel Ferreira, não completou 3 meses de Palmeiras. O Hans Flick pegou o Bayern de Munique, foi campeão em 6 meses. Aqui está o português que ganhou a Libertadores. O equivalente, pelo menos em tamanho, né? América do Sul, a Liga dos Campeões, ainda não dá para comparar as competições, mas ele fez isso daí em 3 meses. E ele conseguiu levar a equipe, levar muito conteúdo à equipe do Palmeiras, entender o elenco, as possibilidades de jogo e adaptar a equipe ao jogo que cada um poderia oferecer. E o tempo todo bater na tecla do individual, não, do coletivo. Que é o jogo coletivo que faz. E em determinado momento ele diz na coletiva que talvez não tenha os melhores jogadores, mas coletivamente sim. E o que essa final trouxe, que não foi um jogo brilhante, mas trouxe equipes parecidas, que buscaram muito uma anular a outra. Então, sem a bola, elas conseguiram ser quase que perfeitas, anulando. A gente não viu o Rony, no início sim, o Pará um pouquinho mais por dentro da defesa, pegando a bola esticada para o Rony chegou. Mas a gente não viu com frequência, não viu a bola entrando no Luiz Adriano, não viu aquela bola que passa, trafega pelo meio de campo. O Gabriel Menino é o jogador que recebia a maior quantidade de passes um pouco mais adiantado. E a média dele na Libertadores do primeiro tempo, de 20 passes, ele recebeu só 5 nesse jogo. Então, um time anulou o outro, tá bom. E com a bola? Com a bola, os dois apresentaram dificuldade porque esse trabalho e esse projeto para travar o adversário, ele funcionou muito bem. Aí veio o momento, o jogo é feito de detalhes, né? É fantástico o futebol e você não consegue. Quem é que vai ganhar a Libertadores? Você não consegue dizer para alguém e não consegue pensar que no final do segundo tempo, quando o jogo caminha para a prorrogação, o treinador do Santos vai cometer uma grande bobagem, talvez uma das maiores da carreira dele, que ao invés de prestar atenção no jogo, ele vai tentar dividir bola com o jogador do adversário. E cai, e sai confusão, e a posse de bola para o Palmeiras. Quando o jogo é retomado, o Santos não sei onde estava com a cabeça. E a bola vira gol. Ali o Cuca vacilou demais. Ele tirou o time dele do jogo naquela confusão e o Palmeiras continuou no jogo. Então foi o Cuca que deu o título ao Palmeiras? Não. Mas são detalhezinhos que formam o todo. E nisso o Palmeiras foi superior. Belíssimo título, bicampeão e vem muito mais por aí, porque com o Abel Ferreira, eu entendo que o Palmeiras pode evoluir demais. Um treinador que saiu de um centro minúsculo, né? A Grécia, do PAOK pequeno,
e vem aqui ganhar a Libertadores da América. 2 treinadores portugueses ganhando a Libertadores da América na sequência. Jorge Jesus e o Abel Ferreira. Nós vamos entrar nessa questão que envolveu o comportamento ali do Cuca, né? A expulsão do Cuca, o quanto isso interferiu no jogo. O Paulo Calçado já deu um pontapé inicial nessa conversa, uma boa conversa para daqui a pouco. Rony, Geode, Rony, talvez nenhum outro jogador do Palmeiras simbolize mais a conquista do que o Rony, que chegou coberto de boas expectativas, demorou demais para engrenar, muitos palmeirenses até chegaram a decretar, o Palmeiras errou na contratação, errou na avaliação, ele demorou demais para marcar o primeiro gol, aí se tornou esse jogador que nós vamos apresentar na tela, esse jogador na Libertadores. É o grande símbolo da conquista do Palmeiras, talvez seja o principal entre os jogadores. 5 gols, 8 assistências, só poderia nascer de Rony o passe para o gol, o cruzamento, o lançamento para a cabeçada do Breno Lopes. Foi o jogador com maior número de participações, de envolvimentos em gols. Eu acho que o Palmeiras vai guardar com bastante carinho a participação do Rony, palmeirense também, nessa edição da Libertadores, né, Jean? É um cara que simboliza demais a conquista do Palmeiras, a redenção, o esforço, a superação por tudo que viveu logo depois de ter chegado e todas as dificuldades que eu citei. Sem dúvida, Paulo, ele é um dos principais, se não o principal jogador na trajetória, né, nessa conquista e tudo mais. Esse decretar, né, o fracasso da contratação, isso é uma coisa muito nossa, é uma coisa muito particular aqui do Brasil. A gente adora decretar fracasso de contratação depois de 2 semanas, 3 semanas, às vezes 2 meses. Nesse caso, era tão evidente que não fazia sentido decretar o fracasso da contratação, e eu falo tranquilamente, porque sempre disse isso, né, que ele estava nervoso, ele claramente estava nervoso naquele começo, então a cada gol que ele perdia, aumentavam as chances dele perder um outro gol, né, ele tomava sempre a decisão errada, precisava chutar, ele passava, precisava passar, ele driblava, precisava driblar, ele chutava, era uma loucura, realmente, como ele errava sempre, né, e depois que saiu o primeiro gol, ele foi melhorando. Eu tô longe de achar que o Rony é um gênio, não acho o Rony o jogador mais importante desse time do Palmeiras, embora na campanha os números mostram ele tenha sido o mais importante. Agora, acho que fica essa lição, né, de não querer queimar um jogador. Vou te falar uma coisa, Paulo, se tivesse torcida no estádio, eu não sei se o Rony teria continuado tanto como titular, jogando, tendo oportunidade, porque a pressão seria outra. Porque a cada falha, né, a perna dele ia tremer mais. Então, nesse sentido, para o Rony especificamente, talvez a falta de público tenha até ajudado. Isso não é só com a torcida do Palmeiras, não. Acho que as torcidas brasileiras têm muito essa tendência. O Rony hoje é um jogador importante para o Palmeiras, ponto. Mas eu acho que ele é importante como é importante o Luiz Adriano, como é importante o William, que hoje não entrou, como são importantes todos os garotos. E o Zupac destacou o Danilo, que para mim hoje foi o melhor jogador do Palmeiras em campo. Embora entre os meninos eu fique, de maneira geral, na temporada com o Gabriel Menino. O Gustavo Gomes, um monstro, né? Talvez esse, tecnicamente falando, na comparação com os seus pares no Brasil, seja aquele que realmente se destaca. Então tem muito jogador para destacar. Mas o Rony, na campanha, os números mostram, é indiscutível. Acho que dá para afirmar que o Rony foi o melhor jogador da campanha, né? Não quer dizer que seja o melhor jogador do time. E fica essa lição, né, de muitas vezes não queimar um jogador que começa mal, porque muitas vezes está fazendo bobagem. Vai perder não só um jogador que pode ser importante como foi o Rony, mas vai perder o dinheiro do clube, o investimento do clube. E um detalhe, Jean, eu acho que o Rony foi muito prejudicado pelo sistema de jogo que não funcionava do antecessor. Eu acho que isso tem que ser citado, porque ele jogava ali aberto na esquerda, muitas vezes, ou quando jogava na direita, muito fixo. Hoje, por exemplo, o Rony começa atuando na esquerda e quando ele faz o lançamento para o gol, ele está do lado direito. E o Breno está do outro lado. O Rony, com o Abel, já jogou como centroavante, já jogou mais por dentro. Ele tem muito mais liberdade para se movimentar. A bola chega no lançamento longo, como chegava na época do Luxemburgo, perfeito. Mas também chega no passe curto, chega por baixo. Ele participa mais de uma marcação avançada que o Luxemburgo poucas vezes fez. O time adiantado. O jeito que o Palmeiras joga ajudou o Rony a melhorar. E o Rony, por exemplo, eu aqui,
Eu nunca falei, o Rony tem que ser reserva, o Rony não vai funcionar. Ao contrário, eu geralmente, quando eu vejo um jogador que tem potencial e se esforça muito, e não há no banco alguém que você possa colocar e substituí-lo com certeza, com um bom desempenho imediato, eu costumo ter paciência com o jogador, jovem ou veterano. Né? Eu não gosto muito dessa coisa de... vou ser bem direto, esse caça-clique de colocar um cara como vilão sem que ele seja vilão de coisa nenhuma. Então eu acho que o jeito que o Palmeiras passa a jogar transforma o Rony, ou tira do Rony o melhor que ele tem a dar. Até porque, como você mesmo disse, o time inteiro melhora. Então o Luiz Adriano decide alguns jogos, entra o Willian decide outro jogo, de repente o Gabriel Menino faz uma partida acima da média, o Patrick de Paula, quando estava bem, ou quando estava fisicamente bem, resolve uma ou outra partida. E aí, com responsabilidades distribuídas no futebol brasileiro, em que a gente tem raríssimos jogadores que individualmente decidem partidas, e os que decidem partidas aqui dificilmente jogariam na Europa, não são jogadores padrão Messi, Cristiano, né, nem perto do segundo escalão europeu. Você precisa distribuir as responsabilidades. E o Rony, dentro desse pacote de jogadores que você distribui responsabilidades, é um jogador que vai decidir muitos jogos. E na Libertadores ele acabou sendo protagonista. Eu, antes do jogo, teria votado no Everton como o melhor jogador da Libertadores, caso o Palmeiras fosse o campeão. Mas hoje, como o Everton não trabalhou, e o Rony fez o lançamento pro gol, aliás, um belo passe pro gol, uma bela cabeçada do Breno, tem que se ressaltar, independentemente do jogo com a bola não ter sido muito bom, na parte da marcação ele foi um jogo bem disputado, né? Acho que ele tem que ser colocado para mim como o principal jogador da conquista do Palmeiras e o principal jogador da competição. O gol do Palmeiras, ele é inteiro belíssimo, né? Porque o lançamento que o Danilo dá pro Rony é um lançamento maravilhoso. Praticamente antes do meio-campo, um baita lançamento pro Rony, e o Rony dá um excelente cruzamento pro Breno cabecear de maneira brilhante também, e nem é característica do Breno. O que eu acho interessante destacar sobre o Rony é que o Rony é contratado pelo que ele faz no Atlético Paranaense. E no Atlético Paranaense, a grande virtude do Rony era ser um jogador de extrema, um velocista, um quebrador de linha. Sabe? O mercado oferecia o Soteldo, que estava no Santos e ninguém ia contratar, o Michael, que estava no Goiás e arrebentou assim, e o Rony, que arrebentou assim também no Atlético Paranaense. E ele vira, talvez, o melhor jogador do Palmeiras na Libertadores. A gente está vendo aí o presidente do Palmeiras se encaminhando para o embarque, com outras características. Então, são o Rony imagens ao vivo, Palmeiras, hein? É isso. O Rony cresce, e se a gente for ouvir o presidente, é só avisar que eu paro de falar. O Rony se destaca no Palmeiras, marcando gols, estão sendo decisivo e dando assistências. Vamos. Não pelos mesmos atributos que ele arrebentou no Atlético Paranaense. Vamos ouvir o Gagliotti, então. Boa, Zupac. De careca para careca. Presidente Gagliotti. Que merece muito. Presidente, depois do sonho do Bi da Libertadores, o sonho desse Mundial em novo formato, é uma obsessão também. Como é que o Palmeiras vai chegar ao Catar para essa disputa? Ou está relaxado, conquistou um objetivo, tem mais um? Como é que o Palmeiras chega para esse Mundial, sonhado Mundial, presidente? Vamos primeiro desfrutar do momento. Vamos curtir esse título merecido. A partir da manhã, pensamos nos próximos passos. Só para finalizar da minha parte, os jogadores passaram batucando aqui. Como é que estava o clima dentro do ônibus? Como é que foi exatamente? E o que esperar agora dessa chegada em São Paulo? Maravilhoso. Essa torcida merece, os jogadores merecem, todos os funcionários merecem, os colaboradores, nossa diretoria, enfim, o palmeirense, de maneira geral, ele tem que curtir esse momento. O título é para o nosso torcedor. Abraço, gente. O Palmeiras construiu esse título ao longo dos últimos anos? A gente vem trabalhando já há algum tempo. E para você ter uma ideia, é a 5ª Libertadores seguida do Palmeiras, seguida, e 3 vezes a melhor campanha. Então, nós somos passo a passo e conseguimos. Presidente, só para encerrar aqui da nossa parte, o torcedor quer saber, dinheiro em caixa, premiação da Libertadores, tem reforço, tem presente para a próxima temporada? É esse time? O que dá para falar? O grupo é esse aí, esse é o grupo campeão, o grupo é esse aí. Obrigado. Legal. É o Pedro Ivo, né? O Pedro, só para encerrar da minha parte, ele fez umas 5 perguntas. Encerramos 3 vezes. Boa, Pedrão. Muito bom. Também ali na linha de frente, trabalhando para ouvir o presidente do Palmeiras. Pode completar, Zupac. Não, o que eu acho mais marcante é isso. O Rony conseguiu ser o destaque do Palmeiras na competição, ou um dos destaques do Palmeiras, agregando atributos ao seu jogo. E esse é o trabalho do Abel Ferreira. Ele fez isso com o Rony, fez isso com outros jogadores. Então o Rony que termina a Libertadores, o Rony que vai terminar a temporada, é um Rony mais completo do que aquele que chegou no Palmeiras, é um Rony mais completo do que aquele que arrebentou no Atlético Paranaense.
Então, quando o Abel fala que ele tem 3 missões, que é melhorar o jogador, que é melhorar o clube e que é entregar títulos, é isso, ele melhora o jogador. O Rony hoje é um cara mais goleador, é um cara da assistência e também é o cara da velocidade, como ele foi, por exemplo, na atuação histórica contra o River Plate na Argentina.